Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou professora, sou enfermeira, tenho especialização na área de administração hospitalar, de enfermagem obstétrica, mestrado na área de farmacologia de produtos naturais e o doutoramento, estou em fase de conclusão, na área de bioquímica toxicológica. Hoje nós vamos estudar sobre atualização em infecção hospitalar. Então, antes da gente contextualizar a história do próprio surgimento da infecção hospitalar, é importante que a gente compreenda a relevância deste tema para a enfermagem, né? Então, o quão frequente é a ocorrência de infecção hospitalar, especialmente em pacientes internados em ambiente de terapia intensiva, em pacientes em UTI neonatal, UTI pediátrica, UTI adulto e várias especialidades da terapia intensiva, pacientes cirúrgicos, pacientes oncológicos, imunodeprimidos, queimados, enfim. Várias situações vão colocar alguns pacientes em condição de maior vulnerabilidade para a ocorrência de infecção hospitalar. E a infecção hospitalar ela tem uma importância muito grande, né, em nosso meio, na verdade, em nosso país e no mundo inteiro, considerando toda a incidência, né, da ocorrência de infecção hospitalar, pela elevação da morbidade dos pacientes e da alta mortalidade associada. E quando a gente também começa a falar de uma temática como infecção hospitalar, a gente tem que trabalhar na questão da prevenção primária desta infecção. Né? Então, de que maneira, nós vamos conversar isso no decorrer da aula, de que maneira nós podemos evitar, prevenir a ocorrência de infecções. E uma das grandes estratégias, né, que nós estamos trabalhando nessa perspectiva são velhas técnicas, velhas medidas nossas, como a simples lavagem das mãos de forma adequada e corriqueira e recorrente, né? Quantas vezes se fizer necessárias, e uma situação que atualmente vem ganhando uma importância maior quando se considera a infecção hospitalar e a sua gravidade, é o uso indiscriminado de antibióticos, né, de antimicrobianos. Então, muitas cepas já são resistentes, né, já apresentam resistência a quase todos ou a praticamente todos os antimicrobianos existentes. Então, isso é uma preocupação mundial, né, dos governantes, das pessoas que trabalham com saúde pública, enfim, e por maiores que sejam os avanços tecnológicos, na terapêutica farmacológica, enfim, ainda se tem muito a trabalhar na perspectiva de conseguir, né, descobrir novas drogas capazes de combater determinados tipos de infecção hospitalar. Então, quando a gente vai, né, iniciar uma perspectiva histórica destes aspectos relacionados à infecção hospitalar, tem-se que apenas na primeira metade do século XIX foi que se passou a ser enfocada pelos profissionais de saúde a importância de se trabalhar medidas de infecção, então, de controle de infecção. Então, começou-se a ver que alguns pacientes adquiriam, né, processos infecciosos após a internação e que muitas vezes esses processos eles acabavam por agravar a condição de saúde do paciente. Então, não é uma preocupação tão recente, né? Mas também é uma preocupação que se confunde até com a própria história de surgimento dos hospitais, né? Inclusive aqui em nosso país. Então, em 1847, o uso rotineiro de lavagem das mãos com água clorada por examinadores de parturientes já foi uma técnica que foi demonstrando uma redução, né, na ocorrência de morbidade infecciosa. Então, essa adoção, né, o fato da lavagem simples das mãos já contribuiu para a queda da mortalidade materna por febre puerperal, então, portanto, por infecção puerperal, de 12,2% para 3% em questão de alguns meses, né? Então, demonstrando que o simples fato de lavar as mãos, já em meados do século XIX, já se mostrava como uma medida extremamente importante para controle da infecção hospitalar. E que hoje permanece como uma grande estratégia, né, que nós temos de prevenção desse agravo. E, em se tratando da enfermagem, né, uma constante preocupação dos enfermeiros que estão
coordenando as equipes de saúde dentro do hospital, a equipe de enfermagem, coordenada pelo enfermeiro, e principalmente dos enfermeiros que compõem, são membros consultores ou executores das comissões de controle de infecção hospitalar, representam uma grande preocupação constante do enfermeiro, o monitoramento, a educação permanente, a sensibilização dos profissionais, não só de enfermagem, mas de todas as áreas, para a lavagem rotineira, né, das mãos. Então, a gente tem um aspecto de fato da enfermagem, diretamente relacionado à enfermagem, em 1856, com a Florence Nightingale, já padronizando procedimentos de cuidados de enfermagem, com ênfase à higiene e à limpeza hospitalar. Então, já se passa a ter uma preocupação que ultrapassa o limite somente da lavagem das mãos, mas que a adoção de medidas de higienizar os artigos hospitalares, os instrumentos que entrariam em contato com o paciente e a própria ambiência física hospitalar seria importante para diminuir a ocorrência de casos de infecção hospitalar. Práticas que até hoje são rotineiramente empregadas, né, na desinfecção, na limpeza concorrente, na limpeza e na desinfecção terminal e nos processos de esterilização de alguns artigos. Então, tem-se que a limpeza, a desinfecção e a esterilização são processos imprescindíveis que vão ser de grande valia, de grande importância para a diminuição da ocorrência de infecção hospitalar. Então, ainda nessa perspectiva histórica, então a gente tem que, em 1860, Simpson relacionou a alta taxa de letalidade em pacientes pós-amputados à permanência no hospital. Então, a gente vai vendo que tivemos a lavagem das mãos, tivemos a necessidade de higiene, de cuidar da ambiência hospitalar, e agora temos um outro ponto importante, que é a permanência do paciente no hospital. Então, o que é que nós temos hoje como uma evidência científica importante nesse aspecto? Quanto menor o tempo em que o paciente permanecer internado e, portanto, ocorrendo menos procedimentos invasivos, né, menos a ocorrência de infecção hospitalar nós iremos observar. Então, alta taxa de permanência, elevada taxa de permanência, portanto, internações hospitalares prolongadas aumentam o risco de ocorrência de infecção nesses pacientes, especialmente pacientes mais vulneráveis, né, como a gente começou a aula dizendo, pacientes em terapia intensiva, pacientes cirúrgicos, mas a idade é um fator importante, né, o paciente imunodeprimido, enfim, são situações que hoje a gente vem observando uma preocupação constante em diminuir o tempo de permanência do paciente no hospital, em diminuir a quantidade de procedimentos invasivos realizados durante a hospitalização e o cuidado que nós devemos ter com as técnicas que nós iremos empregar para a realização desses procedimentos. Então, em 876, Lister introduz, portanto, o conceito de cirurgia asséptica, então já passando para a importância de utilizar e manter uma técnica rigorosamente asséptica durante todo o procedimento cirúrgico. Já em 1928, nós temos a descoberta da penicilina como um grande avanço contra as infecções estreptocóccicas. Então, até o surgimento, né, da penicilina, as infecções estreptocóccicas eram relacionadas a um grande número de morbidade e de mortalidade. Então, é um grande avanço na terapêutica antimicrobiana, né? Mas, paralelo a isso, e não muito tempo depois, já se surge, né, já passa a ocorrência de cepas resistentes à penicilina. Então, a gente já começa a enfrentar o problema da resistência microbiana aos agentes antimicrobianos, e que hoje permanece sendo um grave e grande problema de saúde pública em todo o mundo. E aí, a partir de 1950, então, se cria a primeira comissão de controle de infecção hospitalar na Inglaterra. Então, aqui já se começou a ter, né, a preocupação em ter um órgão instituído na unidade hospitalar que pudesse contar com essa preocupação de uma maneira mais
mais de perto, acompanhar os profissionais, acompanhar os procedimentos, acompanhar as rotinas hospitalares e, a partir de então, propor também medidas que pudessem reduzir esses índices de infecção hospitalar. Então, a partir de então, começa-se então a criação de comissão de controle hospitalar em outros países e aí há uma expansão, né, progressiva da criação de CCIHs em todo o mundo. Então, na década de 60, já se começa a atribuir também que a infecção hospitalar ela tem uma relação muito forte com o uso indiscriminado de agentes antimicrobianos, no caso de antibióticos, aumentando a resistência bacteriana. Então, o que é que nós temos de evidência disso? O uso indevido, inadequado e inadvertido, ou seja, um uso que não é controlado, que não é baseado em evidência, que não é baseado no que a literatura especializada recomenda, o uso de antibióticos de uma forma que não seja para aquele micro-organismo especificamente que é sensível àquele antimicrobiano, isso vai criando, né, vai promovendo o surgimento, vai favorecendo o surgimento de cepas resistentes, de padrões cada vez maiores de resistência. De modo que hoje nós temos agentes patógenos, né, que têm resistência a praticamente todas as classes de antibióticos conhecidas. Então, isso acaba gerando infecções com alto poder de letalidade, né, e que um tratamento acaba sendo muito mais demorado para se conseguir debelar essa infecção e, por vezes, não se consegue tirar o paciente desse quadro, né, e o paciente acaba indo a óbito por complicações advindas da sepsemia, da infecção generalizada. Então, vale a pena a gente estar frisando aqui na aula a importância de que toda a equipe de saúde intra-hospitalar, ela trabalha na perspectiva de minimizar o uso inadequado de antibióticos, né? E também de identificar as principais causas de infecção, as principais ocorrências de infecção, trabalhar com a prevenção primária dessas infecções e trabalhar em equipe no sentido de diminuir a ocorrência, amenizar os riscos e estudar o perfil, né, epidemiológico das infecções em cada ambiente hospitalar para que assim possa propor medidas mais efetivas. Além também que nós temos uma responsabilidade também de participar na possibilidade da descoberta de novas drogas, tendo como um grande problema hoje a resistência antimicrobiana. Então, continuando a perspectiva histórica, nós temos que em 1963 é criada a primeira Comissão de Controle de Infecção Hospitalar em nosso país. E na década de 1980, acontece, portanto, a recomendação de que um enfermeiro em regime de trabalho de tempo integral para cada 250 leitos no hospital deveria estar presente, né, para o controle da infecção hospitalar. Então, a gente tem, no século passado, duas grandes, né, importantes acontecimentos em relação às infecções hospitalares. Nós temos a criação das comissões de controle de infecção hospitalar no Brasil e temos, né, o reconhecimento de que o profissional enfermeiro é um grande profissional responsável por esse controle da ocorrência de infecção hospitalar, devendo, portanto, dedicar-se em tempo integral a essa comissão. Nós temos, então, ainda em continuidade que em 83, a portaria 196 do Ministério da Saúde trata, portanto, da obrigatoriedade de comissão de controle de infecção hospitalar nos hospitais. Então, a partir disso, né, é normatizado por meio de portaria e toda instituição hospitalar, independente do número de leitos e do tipo de assistência prestada, então não somente hospitais de grande porte e não somente hospitais que tenham serviços de maior risco, como terapia intensiva, cirurgia, enfim, mas todos os hospitais devem então, a partir desta portaria, instituir comissões de controle de infecção hospitalar, com a determinação do tempo de trabalho de cada profissional de saúde nessas comissões e também que eles possam trabalhar em parceria com toda a equipe de saúde do hospital, propondo medidas, né,
e trabalhando com esse feedback de informações, traçando esse perfil epidemiológico que a gente falou das infecções hospitalares, traçando o perfil, né, de resistência dos micróbios, né, dos patógenos aos antimicrobianos e traçando, portanto, também padronização do uso de antibióticos, inclusive da antibiótico profilaxia. Então, a gente tem hoje uma recomendação da literatura de que só seja utilizado antibiótico profilaxia para aquelas condições que a literatura especializada recomenda, né, a fim de evitar o próprio surgimento de padrões de resistência para aquilo que a gente está profilaticamente tratando com antibiótico, né? Então, esse cuidado também da padronização do antibiótico é muito importante. Não só evitar o uso indiscriminado, mas também padronizar que tipo de antibiótico deve ser utilizado para antibiótico profilaxia e para antibiótico terapia, evitando assim que se utilize um grande, né, leque de antibióticos para as mesmas infecções e que na ocorrência de infecções por cepas mais resistentes, nós não tenhamos então agentes antimicrobianos para debelar aquela infecção. Então, a partir desta portaria, né, se tem então a instituição obrigatória da CCIH, ainda em vigor atualmente, né, toda instituição hospitalar deve possuir uma comissão de controle de infecção hospitalar, com portaria interna determinada pelo gestor hospitalar, com os membros que devem compor essa comissão, com as atividades, né, que são atribuídas a cada um desses membros, com a carga horária mínima, por exemplo, no caso do enfermeiro, de 4 horas por dia, dedicando-se integralmente a esse trabalho da prevenção das infecções hospitalares. E nós temos, então, que na década de 1990, o estabelecimento da nomenclatura, da terminologia precauções universais, né? E a instituição do uso de equipamentos de proteção individual, tanto para prevenir a ocorrência de infecção em pacientes internados, como para proteção dos profissionais que trabalham, né, no ambiente de atenção hospitalar. Então, nós temos, dada essa perspectiva histórica, nós vamos agora iniciar o conceito do que seria infecção hospitalar, né, passando então a trabalhar a perspectiva de cada membro da equipe de saúde, a perspectiva do enfermeiro, né, e alguns assuntos mais específicos do que seria uma desinfecção, uma esterilização, uma limpeza de um artigo, enfim. Então, a gente vai tentar dar um contexto de atualização em infecção hospitalar, passando por esses vários aspectos. Então, no conceito de infecção hospitalar, ela seria qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Então, o que é que a gente tem? Seja a infecção que o paciente manifestou quando ainda internado ou após a alta, se ela for associada, na verdade, com a internação, com os procedimentos realizados durante a internação, ela passa a ser uma infecção hospitalar, mesmo que seja manifestada em domicílio, né, após a alta do paciente, portanto. Então, pelo conceito, a gente chama a importância de 2 aspectos, né? Primeiro, a própria internação. Então, infecção hospitalar é aquela que vai advir da internação hospitalar. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir os riscos relacionados à internação, do tipo permanência do paciente no hospital, ambiência hospitalar, vigilância, né, sanitária e epidemiológica das infecções e das práticas e das rotinas, dos protocolos intra-hospitalares, educação permanente dos profissionais que trabalham na equipe hospitalar, enfim. Tudo isso vai ter relação com a internação. E os procedimentos hospitalares realizados. Então, quanto maior o número de procedimentos que nós precisarmos realizar no paciente, maior a sua vulnerabilidade, a sua suscetibilidade a uma diversidade de infecção. Então, a gente deve trabalhar também na perspectiva de diminuir o número de procedimentos realizados, inclusive diminuir o número de punções venosas, né, a manipulação excessiva do paciente. Então, tudo isso vai
permitir, favorecer o surgimento de infecção. Então, pelo próprio conceito, nós já devemos atrelar para essas duas situações, internação hospitalar e procedimentos hospitalares, e trabalhar numa perspectiva proativa de amenizar esses dois eventos, tanto o evento da internação como o evento da realização de procedimentos. Então, deixar para realizar procedimentos o minimamente necessários, né, aqueles que forem de fato necessários. E procedimentos que possam ser evitados ou diminuídos em sua frequência devem o ser, como o caso das repetidas punções venosas que acabam surgindo, né, ou melhor, acabam funcionando como porta de entrada para contaminação e disseminação de infecção.